Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da corrente alternada, relembrando do que nós estamos estudando, né? Que é o comportamento dos elementos puros básicos em corrente alternada. Então na última aula nós tínhamos visto o resistor e o capacitor, e hoje nós vamos ver como é que é o comportamento da bobina em corrente alternada, tá? Então assim, pessoal, nós já vimos lá no eletromagnetismo que a bobina, quando aplicada uma tensão em seus terminais em corrente contínua, vai surgir uma corrente elétrica, tá? Quem limita a corrente elétrica numa bobina em corrente contínua é a resistência do fio que constitui ela, tá? Então, se a bobina é feita de cobre, ela tem X números de voltas, né, nessa bobina. Se nós desenrolássemos esse fio, nós teríamos um certo comprimento, né? E dependendo da seção do condutor, então, dependendo do comprimento da seção e sendo de cobre, vamos ter uma certa resistência elétrica, tá? Mas em geral, as bobinas elas têm uma resistência elétrica muito baixa, tá? Pelo fato de serem feitas de cobre, tá? Então, em corrente contínua é muito comum termos essa situação em que a resistência é muito baixa, tá? Como nós vamos tratar de elementos puros, tá? Nesse primeiro momento nós vamos tratar a bobina como se fosse uma bobina ideal. O que seria uma bobina ideal? É aquela que tem a resistência praticamente nula, ou seja, muito próxima de zero, quase aos olhos de um circuito elétrico, um curto-circuito, tá? Mais para frente a gente vai explicar um pouco melhor como é esse comportamento da bobina, tá? Mas agora a gente vai considerá-la como sendo um curto-circuito, tá? Então, se ela é considerada um curto-circuito, então aqui, utilizando a lei de Ohm, nós dividindo a tensão por um valor muito próximo de zero, a corrente tende ao infinito. Se nós dividirmos valores relativamente grandes por valores cada vez menores tendendo a zero, o limite indo a zero, a tendência da corrente é tender ao infinito, tá? Lembrando, na prática não é assim que acontecem as coisas, tá? Mas para tentar entender o comportamento da bobina em corrente alternada, nós temos que agora nesse momento fazer essa análise imaginando que a resistência da bobina é zero, tá bom? Bom, esta mesma bobina ligada em corrente alternada, tá, ela vai ter um comportamento bem diferente, tá? Antes disso, a gente tem que pensar, lembrar de um pequeno detalhe, tá? A bobina, quando nós, lá no estudo das leis de Faraday e Lenz, né, abríamos e fechávamos o circuito onde tínhamos uma bobina, a bobina próxima, né, se tivéssemos duas bobinas, a bobina próxima, a daqui estávamos abrindo e fechando o circuito, fazia com que gerasse um campo magnético induzido na outra bobina, que é contrário à variação do fluxo da primeira, tá? Isso a gente constatava então naquele efeito do transformador, no efeito do gerador. Mas o que não havia citado para vocês é que a bobina na qual se abre e fecha o circuito também, ela se auto-induz uma tensão induzida, tá? De tal forma de tentar anular esse efeito de abertura e fechamento do circuito. Então esse efeito de autoindução tem um componente muito parecido com o efeito do transformador também, só que na própria bobina. E isso é o que vai gerar esse comportamento que eu vou mostrar para vocês da bobina agora em corrente alternada, tá? Então, para isso, eu vou chamar o multisim aqui novamente, né? O nosso simulador. Então, aqui o que nós temos neste
Só fazer a transição aqui da imagem, pessoal. Ok. Aqui no simulador, o que eu tenho aqui? Eu coloquei esse amperímetro para nós monitorarmos a corrente do circuito. Tá? Temos aqui um resistor que está servindo de shunt para fazer a detecção do sinal da forma de onda da corrente, que está ligado no canal B do osciloscópio. Tá? E no canal A do osciloscópio está em cima dessa bobina de 100 mH. Tá? E aqui eu coloquei um gerador de funções para que nós possamos variar a frequência, tá? Para ver o comportamento da forma de onda e da corrente à medida que nós variarmos a frequência. Então aqui, ó, coloquei como tensão de amplitude, ó, que será a tensão de pico deste gerador de funções, a tensão de 141,42 volts, né? Que equivalem a 100 volts eficaz. Tá? Então está sendo aplicado 100 volts nesta bobina aqui. Tá? Bom, pessoal, então vamos dar partida nesse circuito. Tá? E vejam bem, ó, esta é a forma de onda. Estamos primeiro com uma frequência de 2 Hz apenas. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é a seguinte. Vou ampliar aqui um pouco o osciloscópio para a gente conseguir enxergar isso. Tá? Olhem só. Primeira coisa, pessoal, vou dar uma pausada aqui no circuito. A forma de onda em vermelho, tá? Em vermelho é a tensão na bobina, tá? Em vermelho é a tensão na bobina. Em verde é a corrente do circuito, tá? Lembrando, ó, que estamos usando esse resistor de shunt. Então, esse resistor aqui, ó, ele tá nós estamos usando como um sensor de corrente, tá? Na realidade, isso, tá? Para podermos enxergar a forma de onda no osciloscópio. Então, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: quando temos tensão, começando a ir para o semiciclo positivo a tensão, a corrente ainda está no pico negativo. E tá chegando, quando chegamos no ciclo, no pico positivo da tensão, a corrente recém chegou em zero. Tá? Então, o que constatamos aqui é que a corrente está atrasada. E esse atraso é de exatamente 90 graus. Ó. Então, 90 graus de defasagem da corrente em relação à tensão. Quando a tensão chega em zero, encerra o seu semiciclo positivo, aí que a corrente chega no pico positivo. Quando a tensão atinge seu máximo negativo, aí a corrente já está se encaminhando para zero, encerrando seu ciclo positivo. E novamente, quando a tensão chega em zero, vindo do pico positivo, negativo, desculpe, aí que a corrente atinge seu máximo negativo. Então vejam bem, a corrente está atrasada em 90 graus em relação à tensão. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Tá? Vou ligar o circuito novamente. Tá? E agora olhem só. Tá? Temos uma corrente aqui de aproximadamente 0, tá. Aqui é o seguinte, pessoal. Eu não fiz uma coisa, tá? Tem que passar para a corrente alternada aqui o nosso amperímetro. Por isso que não está mostrando a corrente certa, tá? Vejam bem, ó. Uma frequência baixa, 2 Hz. Temos uma corrente de 62 amperes. Eu vou baixar um pouco mais a frequência. Olhem o que aconteceu com a corrente. Tá? Então, à medida que eu vou baixando a frequência, a corrente aumenta. Tá? Agora, fazer o caminho contrário. Agora, eu vou começar a aumentar a frequência. Tá? Olhem o que acontece com a corrente. Aqui a corrente, ó, na forma de onda, você percebe que ela começa a diminuir. Ela está atenuando. Ó, caiu quase pela metade a corrente. Ó. Agora 5 Hz. Vou botar em 10 Hz. Vejo que a corrente caiu para metade do que tínhamos em 5 Hz. Ó. Vou ter que mexer nas formas de onda aqui nos ajustes do osciloscópio. Porque a frequência aumentou.
E vejam bem, ó. A corrente, ela diminui muito, tá? À medida que a frequência está aumentando. Olha só. Cada pouquinho que eu vou aumentando a frequência, a corrente, vejo que a forma de onda da corrente fica cada vez menor, tá? A da tensão, que é em vermelho, você percebe que a amplitude permanece a mesma, tá? Mas a da corrente não. Cada vez mais atenuado, ó. Já vou ter que ajustar de novo aqui o osciloscópio, diminuir o número de divisões de novo, porque o sinal ficou muito pequeno, tá? E à medida que eu aumento a frequência, vai diminuindo cada vez mais a tensão de novo. A corrente, desculpa, tá? Vou diminuir o número de divisões aqui. Ó, aumenta a frequência, diminui a corrente. Aumenta a frequência, diminui a corrente. Então, o que nós estamos percebendo aqui? Ó? Tem uma grandeza que relacionada à bobina e relacionada à frequência, que fazem com que a corrente seja limitada. Tá? Então vejam bem, se vocês perceberem, o comportamento da bobina é exatamente o oposto do que o capacitor tinha. O capacitor, quanto mais nós aumentávamos a frequência, maior ficava a corrente, porque tinha uma grandeza que diminuía cada vez mais, que é a reatância capacitiva. Aqui, pessoal, a grandeza que estamos tentando descobrir quem é ela, à medida que aumenta a frequência, ela fica cada vez maior. Tá? Vamos fazer uma experiência. Vamos trocar nossa bobina por uma bobina de 200 mA. Vamos dobrar. Tá? Vejam que a corrente era de 2,51, né? 2,51 amperes. Vamos colocar uma bobina de 200 agora. Vamos ver o que acontece com a... Ó, diminuiu para 1,3, 1,32. Caiu praticamente pela metade. Então vejam bem, essa grandeza que eu estou me referindo, ela depende da indutância da bobina e depende da frequência. Ó. À medida que a gente aumenta a frequência, diminui a corrente, significa essa grandeza que está impedindo a corrente, né? Ela está aumentando. Tá? Então, é mais uma grandeza que depende da frequência, tá, pessoal? Então, vou trocar aqui voltar para a nossa apresentação, tá? Então é o seguinte, essa grandeza é a reatância indutiva, tá, pessoal? Que limita a corrente numa bobina ideal. Então, XL, tá? Então, X de reatância e L de indutiva. Então, reatância indutiva. E esse formato que a lei de Ohm adquiriu aqui, ela é exclusiva para indutores ideais em corrente alternada. Vocês não vão encontrar essa equação para casos gerais, tá, pessoal? Então, o caso específico que é este, bobinas em corrente alternada do tipo ideal, ou de resistência desprezível, o cálculo da corrente é tensão pela reatância indutiva. Tá? E essa reatância indutiva, ela depende do ômega, né? Ômega L. Lembrando que o ômega é a frequência angular. Quanto maior a frequência angular, maior esse valor aqui da reatância indutiva, do XL. Né? E o L é a própria indutância da bobina. Então, o ômega, né, ele depende da frequência, 2πf. Então, esta aqui, ó, pessoal, é a equação que nós utilizamos para determinar a reatância indutiva de uma bobina ideal. Tá? Frequência dada em Hertz e L, indutância dada em Henry, né, pessoal? Então, obedece direitinho aquela simulação que nós tínhamos. Quanto maior a frequência, maior a reatância indutiva. Quanto menor a frequência, menor a reatância indutiva. Quanto maior a indutância, maior a reatância indutiva. Quanto menor a indutância, menor a reatância indutiva. Então, é uma
grandeza que depende da frequência, tá? E é exatamente totalmente contrária ao comportamento do capacitor. Então, conclusões, né? Quanto maior a frequência, maior a reatância indutiva, quanto menor será a corrente elétrica. Quanto menor é a frequência, menor é a reatância indutiva, maior é a corrente. Então, quanto mais próximo de zero a frequência, maior é a corrente, mais próxima ela tende ao infinito, porque estamos chegando próximo ao limite de ser uma corrente contínua. Então, a maior corrente possível, né, é a frequência em 0 Hz, pois a reatância indutiva ela é muito próxima de zero, equivalente a um curto-circuito. Já o diagrama fasorial, né, lembrando que o diagrama fasorial é uma representação gráfica para que nós não precisemos fazer as senoides, né? Então temos o seguinte, né, a corrente ela está atrasada de 90 graus. Então, olhem só, a corrente ela já parte, ó, no instante zero, ela já tem um certo valor, tá? Então, a 90 graus ela já tem um valor que é o pico máximo de corrente. Já a tensão está em zero, tá? 90 graus depois, né, a tensão atinge seu pico positivo e na sequência a corrente chega em zero. Quando a tensão chega em zero, a corrente está no máximo positivo. Quando a tensão chega no máximo negativo, a corrente volta para zero. E assim sucessivamente. Vejam, então vemos aqui, ó, que a corrente está atrasada em um ângulo de 90 graus em relação à tensão. Tá? Então a defasagem entre tensão e corrente é de menos 90 graus, ou φ igual a menos 90. Então, com isso, corrente atrasada de 90 graus em relação à tensão. Agora nós vamos ver alguns exemplos, né, de problemas envolvendo circuitos indutivos, né, ou circuitos do tipo L ideais. Então, o primeiro deles aqui, uma bobina ideal de 120 mA é ligada a uma fonte de 40 volts, 50 Hz. Determine a sua reatância indutiva e corrente exigida. Então, os dados que nós temos a indutância, né, 120 mA. Passamos para Henry aqui, ó, 10 a menos 3. E a tensão e a frequência. Então, para resolver, primeira coisa, calculamos a reatância indutiva, que é 2πfL. 2π vezes 50 vezes 120 vezes 10 a menos 3, que dá 37,7 ohms. E para o cálculo da corrente, usamos essa lei de Ohm para bobinas ideais, que é tensão dividido por reatância indutiva. Então, 40 dividido por 37,7, que dá uma corrente de 1,06 amperes. Tá? Veja que o processo, pessoal, é muito parecido com para capacitores, até um pouco mais simples. Tá? Porque a da reatância indutiva não é uma função inversa, é uma função direta. Exemplo 2, um indutor de resistência desprezível exige uma corrente elétrica de 0,7 amperes, quando ligado a uma fonte de 127 volts 60 Hz. Determine sua indutância. Então os dados foi dada a corrente e foi dada a tensão e a frequência. Pede a indutância da bobina, tá? Para a gente chegar lá, a gente tem que descobrir primeiro a reatância indutiva, o XL. Então aqui, ó, pela essa lei de Ohm modificada, né, ela é e corrente é tensão sobre reatância indutiva. Então a gente vai inverter a corrente com a reatância indutiva aqui. Então reatância indutiva é tensão dividido por corrente. 127 dividido por 0,7, 181,43 ohms de reatância indutiva. Então a gente sabe que a reatância indutiva é XL é 2πfL. A gente quer isolar o L, passa o 2πf para o outro lado dividindo. Substituímos então, né, 181,43 dividido por 2π vezes 60. Então vai dar uma reatância indutiva
aqui está errado, pessoal, é 481,26 milihenry, tá? Que é importante, ó, corrijam aí depois, tá? É milihenry. Aqui faltou o expoente, tá, pessoal? É 10 a menos 3, tá? Em uma frequência senoidal, um indutor ideal de 630 microhenry atinge o valor de reatância indutiva de 420 ohms. Então pede em que frequência esse indutor vai atingir essa reatância indutiva. Então os dados que nós temos é a indutância, 630 vezes 10 a menos 6 Henry, e a reatância indutiva 420 ohms. Então a resolução XL é 2πfL, queremos isolar o F agora, então passamos 2πl para o outro lado dividindo. F igual a XL sobre 2πl. Então 420 dividido por 2π vezes 630 vezes 10 a menos 6 vai dar 106,1 kHz, ou 106,1 vezes 10 na 3 Hz. E exemplo 4. Calcule a tensão e a frequência necessárias para que uma bobina ideal de 16,77 mH exija uma corrente elétrica de 2,65 amperes. De uma fonte senoidal. Sua reatância exigida é de 95,85 ohms. Faça o diagrama fasorial de tensão e corrente. Então os dados que temos aqui, a indutância da bobina é 16,77 mH. Aqui é 16,77 vezes 10 na menos 3. Tá? Corrente 2,65. Reatância indutiva 95,85. Então, corrente é tensão sobre XL. Então, modificando aqui para calcular a tensão, passamos o XL para o outro lado multiplicando. Então, tensão é I vezes XL. 2,65 vezes 95,85 vai dar 254 volts. Frequência é XL sobre 2πfL. Aqui já está certo, ó, a indutância, pessoal. Tá? 95,85 dividido por 2π vezes 16,77 vezes 10 a menos 3. Frequência 909,66 Hz. Tá? Então, diagrama fasorial. Então, a tensão nós colocamos no ângulo 0, tá, pessoal? Que vai ser a nossa referência. 254 volts, né, a tensão. E a corrente vai estar defasada em 90 graus em relação à tensão. Então, exatamente a menos 90 graus fica a corrente, o fasor da corrente. Então, 2,65 amperes. Tá? Então, aqui está o diagrama fasorial de tensão e corrente desta bobina aí. Tá, pessoal? Então, para a aula de hoje era isso. Tá? Então, vou deixar uma lista aí para vocês resolverem. Então, obrigado pela atenção e até a próxima.